Com isso eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Todos encontraram? Amém. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando vamos estudar um livro da Bíblia, é importante você fazer 4 coisas. Primeiro, você precisa saber a autoria do livro. No caso aqui, do livro de Apocalipse, o autor é João. João não é apenas o autor do livro de Apocalipse, mas ele também é o autor do Evangelho de João e das epístolas ou cartas de João. Uma outra coisa que você precisa fazer quando vai estudar um livro da Bíblia é conhecer a data do livro. João escreveu o livro de Apocalipse da ilha de Patmos no ano 95 depois de Cristo, no reinado do imperador romano Domiciano. Uma outra coisa que você precisa fazer quando vai estudar algum livro da Bíblia é conhecer o tema do livro, o tema geral do livro. E o tema geral do livro de Apocalipse é a vitória de Jesus Cristo sobre os poderes do mal. Uma outra coisa importante que você precisa fazer quando vai estudar um livro da Bíblia é perguntar qual é o propósito ou qual é o objetivo do livro. No caso aqui, qual é o propósito, qual é o objetivo do livro de Apocalipse. E o propósito ou o objetivo do livro de Apocalipse é revelar o noivo glorioso da igreja, que é Cristo, e fortalecer as igrejas de Cristo que enfrentam perseguição e tentação neste mundo. João, meus irmãos, em seu Evangelho, descreve Jesus como Verbo de Deus. Na sua primeira epístola, João introduz Jesus como aquele de quem os discípulos ouviram a palavra
da vida. No Apocalipse, João declara que Deus deu a Jesus sua revelação para transmiti-la a João, o qual escreveu e transmitiu à igreja. Feitas essas considerações, meus irmãos, vamos ao texto. Observem, meus irmãos, que João vai revelar duas coisas interessantes aqui nesse livro. Primeiro, Apocalipse é uma revelação consoladora. Apocalipse é uma revelação consoladora. Veja o que diz aí os versos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Percebam, meus irmãos, que João começa escrevendo as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, João fala em perspectiva profética. O futuro que pode ser ou não distante é trazido para perto, como um eco daquilo que está acontecendo ou está prestes a acontecer. A igreja, meus irmãos, não conhece e nem domina o futuro. Isso aqui é muito importante destacar, meus irmãos, porque nos dias de hoje, na época de Jesus também, mas nos nossos dias, muitas seitas tentam calcular o retorno de Jesus Cristo, ou seja, dar datas para a volta de Jesus Cristo. Mas isso, meus irmãos, não é algo que domina a mente dos apóstolos. Os apóstolos nunca marcaram a vinda de Jesus Cristo, ou seja, o retorno de Jesus Cristo, porque eles sabiam que os tempos e épocas pertencem exclusivamente ao soberano Deus. Não é função nossa, não é função do pregador, não é função do pastor marcar quando Jesus vai retornar. Não, essa não é função nossa. A nossa função é apenas anunciar: Jesus vai voltar. Mas quando João escreveu o verso 3, onde diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João está alertando a igreja do Senhor, os crentes, para estarem preparados para o retorno de Jesus. Isso aqui é importante também destacar. Há uma pesquisa que fizeram na Europa, e a Europa e na América, ou seja, nos Estados Unidos, berço do cristianismo, berço do protestantismo. E perguntaram para as pessoas lá na Europa e também nos Estados Unidos se eles acreditavam na volta, no retorno de Jesus. Meu irmão, minha irmã, poucas pessoas na Europa e poucas pessoas nos Estados Unidos acreditam que Jesus vai retornar. Muitos dizem assim: essa história de Jesus vai retornar, eu já escuto desde pequeno. Meu bisavô, minha bisavó, meu avô, minha avó falava isso. E eu cresci, fiquei adulto e não vi Jesus voltar até agora. Nos nossos dias, aqui no Brasil também, é desta mesma forma. Se você perguntar para muita gente que mora aqui pelo país, se acreditam na volta, no retorno de Jesus, muitos vão dizer: ah, isso aí é lenda, isso é história, eu escuto isso desde pequeno.
Então, meu irmão, minha irmã, a igreja ela tem essa missão. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que João recebe do próprio Senhor. É por isso que no verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Lutero dizia, meus irmãos, que ele vive hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então, meu irmão, minha irmã, o versículo 3 aí, destacado aí por João, observe que tem algo importante para nós. O verso 3, meus irmãos, são palavras para animar e abençoar quem lê, ouve e guarda essas palavras. Percebam que há uma promessa clara aqui. As palavras reveladas de Jesus Cristo não trariam medo ou confusão, mas bem-aventurança. Elas não são apenas as revelações para o futuro, mas segurança e esperança já no presente para as nossas vidas. E por que essa esperança, meus irmãos? Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu de um lugar chamado Ilha de Pátimo. O imperador romano chamado Domiciano tentou calar a voz da igreja. E o que ele fez? Vamos mandar João para o lugar. E lá ele não vai mais ser ouvido. Nós vamos calar a voz da igreja, a voz de Cristo. Por que isso, irmão? Porque todos os apóstolos de Jesus, tirando João, já haviam morrido. Só João aqui está vivo e João já é idoso, já é velho, já tem uma idade avançada. Mas pensaram que, apesar disso, iam tentar travar a voz, o avanço da igreja. Mas o imperador romano se enganou. Nada e ninguém pode travar o avanço da igreja. É por isso que quando João escreve o livro de Apocalipse, ele diz no verso 3, bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é a palavra grega makaios. Makaios em grego significa feliz. Isso significa o que, meu irmão, minha irmã? Que apesar das lutas que os cristãos passam, apesar dos problemas que eu e você enfrentamos, nós podemos gozar da felicidade, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O livro de Apocalipse, meu irmão, minha irmã, não é um livro para trazer para nós medo, mas trazer para nós esperança. E a esperança é: Jesus venceu e a sua igreja também vencerá. Por isso, meus irmãos, João diz aí no verso 3, bem-aventurados. E ele diz mais: quem guarda a palavra. Isso é interessante destacar aqui, porque quem guarda a palavra lida publicamente no culto se expõe à bênção de Deus. Quem se recusa a comparecer ao culto do Senhor para ouvir, perde no mínimo a bênção de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante você sair da sua casa e vir para cá, participar desse culto de adoração ao Senhor Jesus, porque Deus fala por meio da sua palavra e você então é abençoado. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 28, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam são felizes. Essa é a diferença, meus irmãos, dos crentes para os descrentes. Essa é a diferença do crente para o ímpio. É importante destacar aqui, meus irmãos, que problemas, lutas, todos nós vamos passar. Seja você crente ou descrente. O sol, ele vem para todos, tanto na casa do crente, como na casa do ímpio. A
A chuva vem para molhar tanto o jardim do crente como o jardim do ímpio. Então todos nós, seja a pessoa crente em Jesus ou não, vão enfrentar problemas, vão enfrentar dificuldades, vão passar por lutas, vão enfrentar depressões, vão chorar por causa dos problemas e das lutas. Mas a pergunta é: como você que é crente em Jesus tem enfrentado suas batalhas? Como você que é crente em Jesus tem enfrentado os seus problemas? Porque Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Essa é a diferença, meus irmãos, do crente que enfrenta problemas e do descrente que enfrenta problemas. Apesar dos problemas que muitas vezes nos faz chorar, apesar das lutas que muitas vezes nos faz perder o sono, nós conseguimos gozar da felicidade, porque em Cristo nós somos felizes. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos dizer como nós somos felizes. Então, meu irmão, minha irmã, o livro de Apocalipse, ele traz isso para nós. Ele traz essa esperança para aquele que se encontra sem esperança. Jesus Cristo é a sua verdadeira alegria. Mas percebam ainda, meus irmãos, que no verso 3, João diz: pois o tempo está próximo. Meus irmãos, ouçam o que eu vou te dizer. A esperança cristã não muda com a mudança dos tempos, dos séculos ou dos milênios. O tempo está próximo. Esta frase tem por objetivo levar os pecadores eleitos ao arrependimento. Essa é a ideia da frase: o tempo está próximo. É por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Senhor Jesus ensina a igreja a pregar e chamar as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, o tempo da conversão, o tempo de se consertar com Deus, o tempo de se voltar para Cristo é agora, é hoje, porque o tempo está próximo. Mas João, ainda nesse texto, vai nos ensinar uma outra coisa importante. A segunda coisa que Jesus revela a João é que o Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aí os versos 4 a 8. Versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens e todo o olho verá, até quando o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Observem, meus irmãos, que as palavras ditas por João no versículo 4 são palavras de encorajamento e não de medo. João, as 7
favor imerecido de Deus que Jesus Cristo dá aos seus filhos. E a paz, Shalom, você só pode encontrar em Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. Quem não tem Jesus não tem a verdadeira paz. Mas, meu irmão, minha irmã, percebam ainda também no verso 5, João vai dizer como a igreja, como nós devemos ver Jesus. Isso aqui é importante, irmãos. Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que, se você sair aí fora e perguntar, e diz aí, quem é Jesus para você? Você vai ouvir muitas respostas. Há um vídeo no YouTube, onde um jovem americano evangélico, andando pelo campo da sua universidade, ele pergunta isso para as pessoas da universidade americana: quem é Jesus? E as pessoas começam a responder uma série de respostas. Todas elas não se enquadram com o que o Novo Testamento, com o que a Bíblia apresenta quem é Jesus. Aqui, João vai apresentar para a igreja quem é Jesus. Como nós podemos ver Jesus? Diz aí, em primeiro lugar, temos que ver Jesus como a fiel testemunha. Veja aí que o verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Meus irmãos, Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Em João capítulo 17, nos versos 4, 6 e 8, disse Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. Meu irmão, minha irmã, fiel testemunha significa que Jesus vê todas as coisas e o que ele vê relata com precisão. Ele atesta a sua palavra revelada a João e aos outros escritores da Bíblia. Ele atesta a sua obra de redenção, levantando diante dos nossos olhos os sinais dos cravos em suas mãos e pés, bem como um furo da lança no seu lado. Ele não quer, meus irmãos, que sejamos incrédulos, mas crentes. Mas nós precisamos fazer essa pergunta: quem é Jesus? Temos que ver Jesus, meus irmãos, como primogênito dos mortos. O verso 5 de Apocalipse, capítulo 1, diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Isso significa que Jesus é a primícia da ressurreição. E é por causa da sua ressurreição que aguardamos a nossa. É a sua ressurreição que nos dá a coragem de não fugir ao compromisso do testemunho diante dos homens. Meus queridos irmãos, Jesus é o primeiro, porque é o primeiro da fila. E nós vemos logo atrás. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus é o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele prometeu isso para as nossas vidas também. Mas há uma terceira lição de João aqui. Em terceiro lugar, quem é Jesus? Temos que ver Jesus como o soberano dos reis da terra. O verso 5 de Apocalipse, capítulo 1, diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Meu irmão, minha irmã, isso significa dizer
que nada sucede a nós sem que antes seja autorizado por Jesus. Tudo está em suas mãos. E nossos olhos estão fitos nela para nossa providência e segurança. Os reis da terra podem exigir adoração, como o imperador romano, Domiciano, que exigia ser aclamado como Senhor e Deus. Os crentes se reuniam na igreja, e o imperador romano dizia: olha, eu não tenho problema com o culto que vocês vão realizar. Vocês podem adorar Jesus Cristo, desde que me adorem também. Desde que eu seja também reconhecido por vocês como Deus, como Senhor da terra. E aí, meus irmãos, como um cristão não adora a nada, apenas o Senhor Jesus, o Rei da Glória, os cristãos então eram mortos, eram massacrados, pelo simples fato de não se dobrar diante do imperador romano, porque para ele toda a glória. É ele que merece todo o seu louvor, porque foi Jesus Cristo quem morreu por você na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, quando João escreve essas palavras, do verso 5, soberano dos reis da terra, João está dizendo que Jesus está acima de Roma e dos imperadores. Jesus está acima dos impérios e das nações soberbas e de qualquer outro que ostenta poder. Jesus é rei, é soberano, está acima de tudo e de todos. Mas ainda há um outro ponto que nós precisamos destacar. Como temos que ver Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos ama. O verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Veja como João diz aqui: o amor de Jesus por você é um amor presente e constante que não acaba nunca. Passe o que for, enfrente luta que for, nada pode separar você do amor de Jesus. Ele te amou com amor eterno, com amor que não tem fim. Aliás, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que ama vocês. João faz questão de dizer isso justamente porque a igreja está debaixo de perseguição. É a fúria do Império Romano. Apesar da perseguição, João está dizendo para a igreja: Jesus ama vocês. Mas há um quinto ponto que eu quero destacar aqui. Como temos que ver Jesus? Quem é Jesus para nós? Jesus, meus irmãos, é aquele que se sacrificou por você, por nós. Verso 5 nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos trouxe para perto de Deus. Ele nos tirou da lama, agora tira a lama de nós. A salvação é uma obra concretizada e consumada na cruz. O amor de Deus é provado na morte de Cristo na cruz por nós. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Meu irmão, minha irmã, Jesus é aquele que nos libertou definitivamente do império das trevas e nos transportou para um lugar seguro do reino do seu Filho e do seu amor. Mas percebam, meus irmãos, que o versículo 6 de João capítulo 1 nos diz assim: e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João, meus irmãos, tinha em mente uma passagem do Antigo Testamento que combina os conceitos de reino e sacerdote. E esse texto é o livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6, onde lá diz: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. João reconhece que Jesus é rei e sacerdote, e que, havendo purificado o seu povo do pecado, queria que eles fossem reino e sacerdote digno de apresentação ao Pai. E aí no verso 6 ainda, João diz: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque João diz: a Ele a glória e o domínio. Aqui, meus irmãos, no versículo 6, nós temos aqui o que a teologia chama de doxologia. Doxologia é uma palavrinha grega que significa palavra de glória. Observe que João atribui a doxologia a Jesus Cristo, porque Jesus merece toda a honra, glória e todo louvor. A honra e glória não é para o imperador romano, mas sim para Jesus Cristo. É por isso que João diz aí no verso 6, desta forma, quando ele diz: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É Jesus, é Cristo que a igreja deve adorar. É o Senhor, o Rei dos Reis, que a igreja deve se prostrar e louvar eternamente. É Ele que merece todo louvor, é Ele que merece toda a adoração da sua igreja. Verso 7, João diz assim: eis que vem como as nuvens, e todo o olho verá. Até quando o transpassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Observe, meus irmãos, que aqui temos 3 fatos importantes a respeito do retorno, ou seja, da vinda de Jesus ou da volta de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, João diz: eis que vem com as nuvens. Aqui temos João repetindo a profecia dita por Daniel, lá no capítulo 7, no versículo 13, onde diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Então aquela profecia que Daniel diz lá no capítulo 7, no verso 13, se cumpre na chegada do Messias, que é Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, João ainda diz: todo olho verá. Isso significa dizer que ninguém será privado da manifestação de sua glória. Percebam que João coloca o adjetivo e o substantivo, todo olho, no singular, para indicar que todas as pessoas, crentes e incrédulos, verão o retorno de Jesus. Não existe essa ideia de arrebatamento secreto. Não, que Jesus vem de maneira secreta para arrebatar seus filhos. Não. Quando Jesus retornar, todos vão ver.
seja ele crente ou não, verão Jesus vindo nas nuvens, cheio de glória. Mas o João ainda diz, em terceiro lugar, o transpassaram. Irmãos, a ressurreição trará à vida todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Judas e os sacerdotes de sua época, Anás e Caifás, estarão lá. Pilatos estará lá, olhando para as mãos que ele lavou. Domiciano e Diocleciano, dois imperadores romanos, estarão lá, empunhando suas espadas que sujaram com sangue os cristãos inocentes. Todos os papas que se declaravam vigário de Cristo, que declaram dogmas falsos e depois se curvaram diante de uma imagem de qualquer santo que seja, estarão lá. Você e eu estaremos lá e os nossos olhos testemunharão um acontecimento único, muito maior que a passagem de um cometa ou de um eclipse solar. O Rei Jesus estará retornando e todos, sem exceção, se curvarão diante do Rei. Mas o João ainda diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que isso, irmãos? Porque todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não é porque se arrependerão de sua rejeição a Cristo, não é isso. Mas porque a sua atitude não terá mais retorno. E o juízo de Deus será derramado sobre eles definitivamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, João diz: o tempo está próximo. O momento de entregar a vida a Cristo Jesus é agora. O momento de se arrepender dos seus pecados é agora. Porque quando Cristo retornar, não tem mais chance. É o fim. É isso que João diz aqui. Por isso, ele diz que essas pessoas vão se lamentar. Vamos deixar para depois. Não, esse negócio de Jesus, deixa para depois. O depois pode ser tarde demais. João termina o verso 7, dizendo: certamente, amém. Ou seja, com absoluta certeza, assim será. Quem duvidar, pagará o preço de sua incredulidade. Quem crê, colherá os frutos de sua fé. João, o apóstolo, termina então dizendo assim no verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui temos a primeira e última letra do alfabeto grego. E a pergunta que muitos fazem é: essas palavras, Alfa e Ômega, se referem a Deus ou a Cristo? Essa é a pergunta que muitos fazem quando leem esse versículo. Eu sou, meus irmãos, foi uma expressão usada por Deus quando Deus chamou Moisés da sarça ardente. Eu sou o que sou, disse Deus para Moisés. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14. No Evangelho de João, Jesus se identifica como eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Ou seja, tanto Deus quanto Jesus se identificam como sendo o Alfa e o Ômega. Por exemplo, o verso 8 de Apocalipse capítulo 1 diz: Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Mas Apocalipse capítulo 1, verso 17, Jesus disse:
Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esses versículos, meus irmãos, enfatizam a divindade de Jesus Cristo, como um com Deus, o Pai. Meus irmãos, Jesus Cristo, desde a eternidade, sempre foi um com o Pai. Veio à terra a fim de pagar a pena de nossos pecados através de sua morte e ressurreição. E está nos transmitindo a promessa de seu regresso no texto que nós acabamos de ler. Ou seja, João está dizendo: Jesus vai retornar. As suas lutas, as suas dores, os seus problemas, que muitas vezes faz você perder o sono, que muitas vezes faz você derramar lágrimas, terão fim. Nenhuma lágrima que você derramou, meu irmão, minha irmã, foi esquecida pelo Senhor. O Senhor conhece a sua dor e Ele promete trazer fim ao seu sofrimento. Por isso, no final do livro de Apocalipse, ele diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Meu irmão, minha irmã, João ainda escreve no verso 8: aquele que é. Isso significa que o presente é constante para Jesus. O tempo não pode limitá-lo como nos limita. Aquele que é, e o que era, e o que há de vir, isso significa que nós nos encontraremos com Jesus. Que promessa maravilhosa, que enche o nosso coração de esperança. Por isso que você precisa ler o livro de Apocalipse, não com pavor, com medo, como se estivesse assistindo um filme de terror. Não! Leia o livro de Apocalipse com um olhar de esperança, porque o livro de Apocalipse narra para nós a vitória de Jesus Cristo e a sua igreja, e Ele promete retornar para buscar você. João, meus irmãos, termina o verso 8 escrevendo assim: o Todo-Poderoso. Essa palavrinha aí, Todo-Poderoso, é a palavrinha grega Pantocrator. Pantocrator é algo que traz para nós a ideia de governador, de tudo estar sob o seu domínio, sob o seu controle. Jesus é esse Pantocrator, ou seja, o Todo-Poderoso. Nada acontece fora dos domínios de Jesus. O mundo pode passar por crise, mas o nosso Deus nunca passará. Ele é soberano, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua vida. Para concluirmos, meus irmãos, essa mensagem dessa noite, Apocalipse, meus irmãos, é para nós, em primeiro lugar, um convite à adoração e louvor a Jesus Cristo, como diz aí o verso 6. Apocalipse é para nós um convite ao temor, como diz o verso 7. Apocalipse é para nós um convite à esperança, como diz o verso 4 e o versículo 8. Então, meu irmão, minha irmã, quando você parar para ler o livro de Apocalipse, leia sempre nessa perspectiva da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. E Ele prometeu retornar para te buscar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha
traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.